que é um fato científico assustador do qual o público não sabe nada. Só recentemente aprendi que quando se apanha uma queimadura solar, a queimadura não é por causa de danos às células da pele. A radiação não danifica o DNA. Então, as células da pele decidem expirar e cair para que o DNA danificado não produza câncer. Nunca mais vou ficar bravo com o descamado da pele. Que nunca se deve usar lixívia para limpar o xixi do gato. A combinação cria o gás cloro, que é muito tóxico. A peste ainda anda por aí. A peste bubônica é endêmica em muitas partes do mundo. Mas os casos são muito raros porque a temos muito bem tratada. Se há uma ruptura geral na sociedade, como uma guerra nuclear, uma erupção de supervulcão ou um impacto de asteroides, está lá fora esperando para voltar. Os cientistas não sabem exatamente como funciona o acetaminofeno para aliviar a dor e reduzir a febre. Eles têm uma ideia, mas nada garantido. Mas ainda assim é o analgésico mais comumente usado no mundo. Outro evento Carrington. O evento Carrington original foi em 1859, que foi basicamente uma intensa tempestade geomagnética que interrompeu, chocou os telegramas porque toda a tecnologia existente na época era para interromper. Hoje em dia, usamos eletricidade para praticamente tudo. Se atingisse agora, o efeito seria como uma PEN, mas globalmente não haveria uma tecnologia funcional que envolvesse eletricidade. Em essência, a perda de toda a energia elétrica, por sua vez, interromperia as comunicações, depois a logística e depois a infraestrutura fundamental como distribuição de alimentos, saúde e serviços públicos, além da eletricidade. Um asteroide passou pela Terra em setembro que tinha cerca de 40-90 metros de diâmetro. E só o vimos um dia mais tarde porque ele viajava na nossa direção a partir da direção do Sol. Ela passou por nós a metade da distância da Terra até a Lua. A qualquer momento, a Terra pode ser atingida com uma explosão de raios gama. Não o veremos chegar, pois se move a velocidade da luz e toda a vida, além das profundezas do subsolo ou do oceano, será exterminada em minutos. Embora seja improvável que isso possa acontecer a qualquer momento. Soube de tom 618 no outro dia. Meus fatos aqui podem estar ligeiramente incorretos. Sinta-se à vontade para pesquisar no Google. Está a cerca de 10,3 bilhões de anos-luz de distância. Mas ainda podemos detectar a enorme quantidade de luz se curvando ao seu redor. É tão grande que eles tiveram que fazer uma nova categoria de buraco negro para ela, chamado buracos negros ultramassivos. Acredita-se que seja a maior coisa do universo. O seu diâmetro é 14 vezes o diâmetro da órbita de Netuno. Assim, ele poderia encaixar todo o nosso sistema solar nele 14 vezes, lado a lado. Se o buraco negro substituísse nosso Sol, seríamos eliminados. Se ele substituísse o buraco negro que está atualmente no centro da Via Láctea, dentro de 120 anos a Via Láctea seria deletada. Este buraco negro não engole planetas. Ele engole galáxias inteiras. A ideia desta coisa me assusta. Se meu professor de biologia universitária não estivesse completamente mal informado, a maioria dos humanos tem alguma forma de parasita vivendo dentro deles, alguma variedade de minhocas, etc. Há apenas rastejantes assustadores em nossas entranhas e talvez nunca percebamos. O que mais se aproximava de me dar pesadelos eram os vermes ancilóstomos. Embora a ideia de que você poderia ter vermes do coração também tenha mexido comigo. Evidentemente, eles não são apenas para cães. Aproximadamente 60% em alguns relatórios da população mundial tem o parasita Toxoplasma gondii em seu cérebro. Durante muito tempo foi uma presença benigna, mas pesquisas estatísticas recentes mostram que ela pode ter um impacto em coisas como níveis de raiva e taxas de acidentes. Quando o gondii está sobre ratos, ela muda seu comportamento para que eles achem o cheiro de urina de gato atraente. Assim, eles encontram gatos e são comidos. No intestino do gato, o parasita pode se reproduzir. Os Estados Unidos perderam e nunca recuperaram pelo menos 6 dispositivos nucleares. Quando a geração dos baby boomers encher os lares, muito provavelmente não haverá pessoal de enfermagem suficiente para cuidar deles, já que cada vez mais enfermeiros estão deixando a profissão. Tanta gente vai lutar contra a infertilidade. Não se fala ou se discute realmente sobre isso no ensino médio ou no ensino médio na classe de saúde. Quando isso acontece, é um choque para as famílias e elas estão completamente despreparadas. Os números também estão subindo. As gravidezes estatísticas de 1/4 terminam em aborto espontâneo, o que é bastante alto. Mas novamente,
O aborto espontâneo não é discutido. Nós vasculhamos o oceano, na maioria das vezes limpos de vida. As principais pescarias estão a cerca de 80% de seus picos, e ninguém está fazendo nada a respeito disso. Podemos estar sentados em uma bomba relógio da doença das vacas loucas, doença do prião que estava na carne manchada nos anos 90. A doença de prião mais relacionada, curu, tem um período médio de incubação de várias décadas, cerca de 30 anos. Portanto, há uma teoria de que as pessoas que morreram da doença das vacas loucas nos anos 90 são na verdade apenas uma fração muito pequena das pessoas que a contraíram, tecnicamente chamada VCJD se forem humanos, já que eram apenas as pessoas nas quais a doença evoluiu muito rapidamente. Pode haver centenas de milhares, se não milhões, de pessoas que vão começar a perder a sanidade e a morrer à medida que seus cérebros apodrecem por dentro, nos próximos anos. Mas também há uma boa chance de que isso não seja verdade e nada acontecerá. Muitos cientistas acreditam que o período de incubação é de 10 anos ou menos, pois ainda não vimos realmente um número crescente de mortes por VCJD. Como não temos como descobrir, o teste para VCJD é apenas olhar o cérebro de alguém para ver se está tudo bagunçado. Tudo o que podemos fazer é esperar e ver se algo acontece e tentar evitar que se espalhe ainda mais. Quanto mais tempo nada acontece, mais provável é que não haja problema. Mas é por isso que os doadores de sangue da Europa, do Reino Unido foram banidos imediatamente. Se um monte de pessoas o tem e doou coisas de sangue, será no mínimo ruim. Embora eles já sejam ruins quando a expectativa de vida no Reino Unido cair uma década. Os priões são aterrorizantes. Eles são basicamente zumbis a nível proteico. Estão deformados de tal forma que fazem com que não se adaptem a outras proteínas. Os métodos normais de desinfecção não funcionam. Isto torna a pesquisa deles uma questão muito complicada, pois enquanto a maioria dos casos envolve o consumo de carne infectada, só é preciso manipular mal as amostras de priões. A parte complicada é que também não há tratamento. Uma vez que eles entram em você, são 100% fatais. Já faz algum tempo desde que as estudei. Por isso esta imagem pode estar incompleta, mas eu sei que elas são sempre fatais. As plantas de magnólias são tão antigas que são anteriores à evolução da polinização pelas abelhas. Eram polinizadas por escaravelhos. A máscara saccadic, um mecanismo que nossos olhos têm que corta o processamento de imagens da retina quando ela se torna embaçada. Os seres humanos ficam efetivamente cegos durante uma sacadagem. Os neutrinos são uma partícula que tem uma chance extremamente pequena de interagir com a matéria. Como se uma rocha fosse lançada aleatoriamente do espaço para a Terra. A chance de atingir um alvo específico é semelhante à chance de interagir com qualquer matéria. Eles têm que construir câmaras enormes no fundo da Terra e esperar um pouco para ter a possibilidade de detectar uma das inúmeras que constantemente fazem zoom através da Terra a partir do Sol. Se o Sol fosse supernova, ele criaria tantos neutrinos que eles o matariam assumindo que nada mais o fizesse. A reversão do aquecimento global não desmanchou o Polo Sul. A Antártica é uma montanha de gelo gigante, tamanho da América mais Canadá, espessura média de 1 km, no topo da Terra que é cravejada por placas de gelo no mar. Pense em um pudim de movimento muito lento, mantido no lugar por uma pequena borda. Toda a modelagem sugere que, uma vez perdidas essas placas, eventualmente todo o gelo deslizará para dentro da água. Para recongelar as placas uma vez que elas tenham desaparecido, você precisa de uma idade do gelo de cerca de -2°C para pré-industrial, ou -3°C para atual. Há uma elevação de 70 metros do nível do mar de gelo no Polo Sul. Os modelos balançam muito sobre quanto tempo leva para derreter em uma série de fatores, mas pode ser menos de 2 séculos durante os primeiros 10 metros. Portanto, ou nós geoengenharia para resfriar pelo menos o Polo Sul em uma quantidade tremenda, ou para manter o gelo no lugar, ou com o tempo todas as regiões costeiras estão perdidas. As placas ainda estão no lugar, mas a mais quente está mostrando sinais de estresse e desbaste. Está ligada a 7 metros de elevação do nível do mar se falhar. Para mim, isso é mais ameaçador do que qualquer outra catástrofe climática. Todas as cebolas, todos os legumes da família Legume, são tóxicas para os cães. O pior pode então desenvolver a AIA, anemia hemolítica autoimune, enquanto o corpo destrói seus próprios glóbulos vermelhos. Esta doença é cerca de 80% fatal. Meu cão a pegou, não temos certeza de onde, mas é uma doença primária, não resultado de um câncer.
Achamos que ela estava comendo alho poró fora do jardim. Levou uma semana no hospital, 2 transfusões de sangue e cerca de 6 meses de medicamentos para recuperá-lo. Ele começou com 20 quilos e desceu para 9 quilos na pior parte. Ainda não temos a menor ideia do que é consciência. Pior ainda, não temos muitas ideias de como pensar sobre isso. Apenas algumas ideias filosóficas, Dennett, Chalmers etc. Não sabemos como construir um navio interestelar, mas poderíamos escrever livros e fazer filmes sobre ele. Poderíamos especular sobre diferentes abordagens e ideias. Para a consciência, isso não é verdade. Não sabemos por que existe. O que é eu? Qual é o papel da consciência? Como ela emerge? Como pesquisá-la e assim por diante. Espaços confinados. Tenha muito cuidado com os espaços confinados. Não é apenas o aperto do espaço, mas também o tipo de espaço, especialmente em naves antigas com muita ferrugem. Abrir escotilhas fechadas e entrar em espaços confinados pode fazer com que você morra devido à falta de oxigênio nesses espaços confinados. Outros também podem morrer por tentarem resgatar. Leve as coisas devagar. Avalie seu ambiente e não tenha medo de pedir ajuda se estiver inseguro. As usinas de carvão liberam 500 vezes mais radiação diretamente na atmosfera do que qualquer usina de fissão nuclear jamais poderia liberar. Um estudo realizado pelo MIT em 1972 previu que a sociedade entrará em colapso de uma forma ou de outra durante os anos 2040. Um economista em 2012 o revisou e disse que estamos no caminho certo com sua trajetória. Eles tinham muitos cenários, mas o que está acontecendo é que a poluição está tornando a Terra cada vez mais infértil, o que torna mais difícil o cultivo de alimentos. Se a previsão se espalhar, eventualmente não teremos alimentos suficientes para alimentar a todos, o que iniciará uma série de eventos que levarão ao colapso da sociedade. As pessoas mais jovens que desenvolveram Alzheimer tinham cerca de 25 anos de idade. Uma senhora foi diagnosticada com ela aos 31 anos, quando estava grávida. A propósito, quando a doença chegou aos 65 anos, não começou de repente. Ela tem rastejado e devastado seu cérebro por pelo menos 20 anos. Se não mais. Você só não percebeu isso porque nosso cérebro é muito bom em compensar os danos até que não pode. Basicamente, no dia em que você se perde no supermercado, é tarde demais. Seu cérebro está quase sempre em papa e até agora não há nada que você possa fazer. Isso significa que se você tem 40 a 60 anos de idade e lê isto, é provável que alguns de vocês já tenham começado a experimentar o início da degeneração cerebral do Alzheimer. Apenas não está avançado o suficiente para que você perceba isso. Tenha um bom dia.